Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um bimestre, não é mesmo? O último bimestre, para nós encerrarmos esse ano. Então, hoje a Tia Aline vai contar, na nossa aula de religião, uma história de um homem, tá? Que ele estava viajando pela estrada. Essa história se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que tem um título assim: Ajudando quem precisa. Será que nós devemos ajudar só quem a gente conhece? Ou a gente deve ajudar também quem a gente não conhece? Vamos já aprender um pouquinho com a história de hoje? Então Jesus, ele contou essa história, tá? Para as pessoas que estavam ao redor dele. E aí, por que Jesus contou a história que a Tia Aline vai contar? Jesus, ele contou a história para que as pessoas pudessem aprender a ajudar a quem precisa, tá bom? Então, vamos lá. Um homem estava viajando por uma estrada. Sabe o que aconteceu com ele, crianças? Ele foi assaltado, roubaram tudo dele, bateram nele, machucaram ele, levaram as coisas dele, ele foi assaltado. E aí, esse homem aqui ficou caído, deixa eu botar aqui, ficou caído no meio da estrada. Ele caiu lá no meio da estrada, todo machucado, sem nada. E aí passou um sacerdote perto dele, olhou a situação daquele homem, olhou para o lado e foi embora. Depois passou outro homem do mesmo povo desse homem aqui. Eles eram, olha, do mesmo povo, então eles eram unidos, né? O mesmo povo. Então, eles deveriam um ajudar o outro. Esse homem aqui deveria ajudar esse. Mas não foi isso que aconteceu. Ele passou, viu o homem caído ali, machucado, e foi embora. Mas Jesus disse que chegou um homem de outro povo. E esse homem aqui, de outro povo, era do povo inimigo desse homem aqui, do povo desse homem. Esse homem pertencia a um povoado. E esse daqui pertencia a outro povoado, a outro lugar. E aí, esse homem aqui passou, olhou, parou e resolveu ajudar aquele homem. E ele começou a cuidar dos ferimentos daquele homem que estava machucado. E aí ele começou a cuidar desse homem. Ele deu a mão, levanta. E ele começou a cuidar, a ajudar, né? Ele ficou com pena daquele homem, daquela situação que aquele homem se encontrava e resolveu ajudar. Mas espera aí. Esse homem conhecia ele? Não. Eles eram do mesmo povoado? Não. Mas por que ele resolveu ajudar? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos ajudar a quem precisa. E o nosso próximo não é aquele que está pertinho da gente, não. É aquele que a gente não conhece. Sabia? Assim como esse homem ajudou esse daqui, ele não conhecia, mas ele teve pena, ele teve misericórdia, ele teve compaixão daquele homem. E por isso ele resolveu ajudar. Porque esse homem, ele estava precisando de quê? De ajuda. Porque ele foi assaltado, ele estava machucado, né? Às vezes bateram nele, tiraram as coisas dele. Ele precisava de uma ajuda. Assim é conosco.
Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos um dos outros. Nós não conseguimos viver sozinho, né? Porque a gente sempre precisa de alguém. E eu acredito que você já deve ter visto algum morador de rua ou alguma criança na rua pedindo alguma comida e você sentiu pena daquela criança e você resolveu ajudar, você sentiu no teu coração de querer ajudar. Talvez o seu pai e a sua mãe tenham ajudado. Isso representa o amor de Deus. Nós precisamos ter esse amor pelas pessoas, assim como Deus nos ama, né? E esse homem aqui, mesmo ele não sendo amigo dele, resolveu o quê? Ajudar. Por quê? Porque esse homem estava precisando de ajuda. Nós devemos ajudar as pessoas, porque um dia também nós podemos precisar de ajuda. E aí, o que nós plantamos, nós vamos colher. O que nós fazemos hoje, de bom, nós vamos colher frutos bons, coisas boas. Por isso, nós devemos sempre estar fazendo coisas boas na nossa vida, não é mesmo? E a palavra de Deus diz em Lucas 10, 27, que é o versículo guardando no coração, a tia Aline sempre fala, guarda o versículo aonde? No coração e ó, na mente, pra gente não esquecer. Diz assim em Lucas 10, 27, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A tia Aline vai fazer uma pergunta, você se ama? Se você se ama, você também deve amar o seu próximo, assim como você também se ama. Então nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar o meu próximo, me ajuda a amar, a ter pena, misericórdia, compaixão daqueles que estão na rua, daquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Ok, meus amores? Tá bom? Então, ó, ajude sempre a quem precisa. Tá bom? Nossa aula de hoje fala sobre ajudar. Então, vamos ver aqui. Na página 46, vocês vão fazer a atividade. Pinte a figura que mostra a criança ajudando outra pessoa. Olha só, quem está ajudando outra pessoa? Esse menino aqui carregando, né, empurrando a cadeira de rodas? Ou esse daqui que viu um homem com uma deficiência visual, que não enxerga, que não tá nem aí para esse homem? Passou direto, olha lá, ó. Ainda tá, ó, fingiu que nem viu. E ele está precisando de ajuda. Então, você vai pintar a figura que mostra a criança ajudando outra pessoa. Bom, meus amores? Então, olha, nós devemos amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos, tá bom? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula.